Então, Beleza. vamos começar assim, Maurício. Eu sei que você veio aqui para o Uruguai uma vez de moto e se encantou com o lugar. Como é que foi essa decisão para você, assim, de trazer tua família inteira para o Uruguai? Como é que foi isso? Bom, foi mais ou menos assim, tipo, quando a gente veio de moto, foi pra fazer uma viagem mesmo, assim. Uma viagem meio maluca, né? Porque sair de São Paulo até o Uruguai de moto é insanidade. Mas assim, eu gostei de Montevidéu, achei muito gostoso aqui, etc. E principalmente porque né, em São Paulo eu trabalhava na área da. Bom, eu morava em São Caetano, trabalhava na área de Pinheiros, assim. Então, tipo, sei lá, muitas horas de viagem para fazer uma coisa, tipo, para fazer 8 horas de trabalho. Estamos falando aí, tipo, sei lá, quase 14 horas, 15 horas longe de casa. Então, assim, eu fiz uma comparação disso com a vida que o pessoal tinha aqui no Uruguai, com essa vida mais contemplativa, essa vida mais tipo, de poder aproveitar a praia no final de dia. Principalmente que eu via muita gente, tipo, jogando vôlei no final do dia, essas coisas. E eu achei isso, tipo, fantástico. Eu falei, nossa, que coisa Uhum, mais maravilhosa. O uhum, problema é que é, nada disso existe no vácuo, né? Então, eu gostei muito. Na época, minha esposa não gostou. Não que não gostou, mas ela não se identificou tanto assim. aham, aham. Ela ficou, claro, um pouco preocupada com a coisa do. Nossa, ele gostou tanto do Uruguai e o que, que eu vou fazer agora? Porque, enfim, eu não sei se eu tô a fim de migrar. Cara, parece que eu tô ouvindo a história da minha família. Então, pois é. E aí não. Claro, né? Não... Mas, na verdade, tinha um outro ponto também. Eu já estava há um certo tempo buscando um outro lugar para morar no Brasil, quando para sair do Brasil. Uhum, Principalmente na minha área, eu vejo muita gente, eu conheço muita gente, e eu já estava me decepcionado com a parte que o Brasil parecia que, sei lá, ninguém tava afim de fazer muita coisa, era meio que uma mesmice. A gente tentou procurar, como a gente viajava muito de moto, a gente procurava um lugar para morar no Brasil que fosse mais interessante pra gente, e não encontramos muito bem esse lugar. uhum, O mais próximo da gente era o sul, por exemplo, do Brasil, por mais que, tipo, pareça um pouco estranho, por motivos vão ficar meio óbvios depois. uhum, Mas, uhum. enfim, a gente estava gostando de alguns lugares do sul, mas nenhum lugar que a gente falou, nossa, gostamos daqui. E o Uruguai foi o primeiro lugar em que eu olhei e pensei, nossa, eu gostei mesmo disso daí. Aham, Numa aham. conversa com a minha terapeuta, ela falou, olha, você tem um trabalho que pode trabalhar remoto. E sim. Então faz o seguinte, tenta ir para o Uruguai por um mês inteiro, 2 meses, não sei, alugar algum lugar lá e ficar um mês e Aham, meio, mas aham. trabalhando, não de turista. Como se estivesse Interessante. morando mesmo, assim, fazendo comida, essas coisas todas. Legal. Aí eu sugeri para minha esposa e ela topou a ideia. Depois de um tempo eu descobri que a ideia dela era, tipo, a gente ir morar um mês para ela poder me mostrar que a coisa não era assim. Ah, Então, na mas, verdade, entendo. eu meio que joguei a isca pra ela, tipo, gostar do Uruguai e ela jogou a isca para me mostrar que não tinha nada a ver. Mas no final desse um mês, então, pelo jeito, ela mudou de ideia, porque vocês se mudaram. Sim, sim, a gente mudou depois de muita, não muita conversa, vai, mas assim, a gente ficou um mês aqui. Uhum, Ela, nesse meio tempo, nesse um mês, enquanto eu trabalhava, ela foi conhecendo os lugares, ela andou de ônibus e tudo mais. Isso com. A gente tinha feito um pouquinho de classe de espanhol, mas não tanto assim, para tipo, se identificar muito bem. Aí aconteceu que ela gostou. Ela gostou do país. Ela falou: Nossa, tem tanta coisa interessante, tanta coisa divertida que eu pude fazer. Ela fez um workshop de. Ela, na época, trabalhava como esteticista, então ela fez um workshop de skincare e outras coisas aqui no Uruguai, que ela uhum. achou online. E ela achou legal, tipo, entrar no workshop e as pessoas cumprimentarem ela numa boa e, tipo, ela poder participar. Então, assim, ela gostou muito dessa familiaridade que ela teve de poder entrar nos lugares e ninguém tratar ela diferente, ninguém tratar ela como, tipo... Exato. Uhum, Então, assim, isso pra gente contou muito. Eu, particularmente, queria muito ter essa experiência porque nós somos um casal interracial. Então, assim, uhum, uhum. por mais que a gente queira falar coisas assim do Uruguai, o Uruguai é um país predominantemente branco. Isso é uma realidade. Realidade, sim. Então, assim, A minha esposa também é negra e a gente fica brincando. Olha, vimos um negro hoje na rua. exatamente. Então é isso.
É um país predominantemente branco, e assim, como todo país predominantemente branco, você tem todos os problemas com casal interracial, com pessoas de pele mais escura e tudo mais. E a gente queria saber se esses problemas eram muito ruins aqui, ou eles não eram muito ruins aqui. E, na verdade, eles não são nada ruins aqui. Exato. Existe, sim, uma coisa de de onde você é, dela chegar nos lugares e ninguém, tipo, pensar que ela é uruguaia, por motivos meio óbvios, mas enfim. E, e é uma coisa que eu não sofro tanto, porque às vezes eu chego nos lugares e até eu abrir a boca, ninguém sabe se eu sou uruguaio, se eu sou argentino, ou se eu sou brasileiro. Sim, você tem uma cara de uruguaio, de latino. Né? Exatamente, todo mundo fala isso pra ela, fala tipo, mas você casou com um uruguaio, né? Ela, não, meu marido é brasileiro. O pessoal às vezes não acredita, fala tipo, não, mas como ele é brasileiro? Mas você, de fato, assim, eu acho que você foi mais parecido com o uruguaio brasileiro, cara. Exatamente. O teu cabelo, talvez, né? E acho que você tem um jeito... se incorporou muito o espírito do Uruguai, que é essa coisa da tranquilidade e informalidade, assim. Agora, assim, como você se veste, né? Eu hoje estou aqui todo arrumado aqui porque eu tive que trabalhar online e tal. Eu faço trabalho com migração, eu tenho que estar bem vestido também, né? Mas, assim, umas coisas que você me falou já, assim, que mexeram comigo, que eu vejo da mesma maneira, essa abertura deles para aceitar as pessoas. Eles são um pouco reservados para te convidar para tua casa, mas, assim, eles não te julgam, não importa se você é taoísta, se você é budista, católico, eles são um dos povos mais, assim, de boa e pacíficos que eu conheci na minha vida. Isso mexeu muito comigo quando eu vim para cá. E outra coisa que você falou que bateu comigo como é rápido se mover dentro da cidade. Tá certo que no final do dia é um pouquinho apertadinho algumas coisas, mas você consegue fazer muita coisa em 15 minutos. Você vai num água, você vai num banco, faz um trâmite na intendência em 1 hora. Você consegue fazer várias coisas. Seria uma manhã inteira, né, no Brasil. Isso foi uma surpresa muito, muito favorável para a gente quando a gente começou a documentação, porque para a gente essa coisa de documentação era meio, né, um mistério, e assim, a gente tem experiência com a minha esposa com a documentação dela brasileira. Afinal de contas, ela não é brasileira, que é uma coisa também que a gente pensou, como vai ser uma documentação de uma pessoa que não é do Mercosul dentro do Uruguai? Verdade. Afinal de contas, acaba sendo um pouquinho diferente. No final das contas, não foi tão complicada a parte uruguaia, foi mais complicada a parte de conseguir os documentos que o Uruguai pede, especialmente porque a gente se mudou no meio do Covid, então isso daí também conta muito. Nada funcionava no mundo inteiro. Mas, no Uruguai mesmo não foi complicado. O Uruguai, inclusive, foi bem interessante que quando a gente veio para o Uruguai fazer as primeiras partes dos documentos e tudo mais, a gente pediu uma assessoria, claro, mas em 1 semana a gente ficou aqui e ela saiu acho que chegou numa, não sei, uma segunda-feira. Sexta-feira ela estava com o documento dela na mão e ela já saiu no aeroporto com o documento dela na mão. E a gente ficou pensando, não, mas espera aí, todo o processo inteiro, assim, completo em 1 semana? Exato. É uma coisa que espantou bastante, porque não é, a gente teve um trâmite que a gente fez antes, foi tipo do 0 até o documento na mão em 1 semana, 7 dias. Sim, o consultório ajudando, eu tenho certeza, realmente sai em 7 dias, né? E realmente. Mas mesmo assim, no Brasil, acho que com advogado você não consegue nada em 7 dias com estrangeiro. Não. Você pode falar isso melhor, né? Exatamente, não consegue. No Brasil são coisas de anos, muitas vezes. E se você quer um registro nacional estrangeiro, são meses. Então é bem complicado mesmo. Mas o ponto é assim, a assessoria ajudou mais para você saber certas macetezinhos, como o pessoal chama, né? De já vir para o Uruguai com as coisas meio que agendadas. Então, você não chega aqui e vai agendar para perceber que só tem uma data para daqui a 1 mês, 2 meses. Não, você já sai do Brasil com tudo agendado e aí você agenda as coisas como ele sabia mais ou menos o tempo que as coisas demoram, sabia que o documento tal demora, sei lá, 24 horas. Então eu já agendava, por exemplo, uma coisa na segunda, uma coisa na quarta, porque aí da segunda já pegava o documento na terça já engatava com a quarta já vinha, e também os horários, né, porque o uruguaio não gosta de acordar cedo. Então se você quer fazer a coisa correta e rápida, acorde cedo, que você chega e é atendido em... Eu fui no equivalente à Previdência Social aqui para conseguir meu documento de
de previdência social, né? Aham. E eu cheguei na hora cheguei, acho que era umas 2 horas da tarde para fazer o documento. Peguei uma senha e eu olhei para minha senha, eu olhei para que estavam chamando, calculei mais ou menos o tempo e o negócio ia demorar 3 horas, 3 horas e meia. Aí eu pensei, tá, para tudo, volta amanhã às 9 horas da manhã, que é o horário que abre. Cheguei às 9 horas da manhã, eu entrei e fui atendido. Foi assim, nesse nível. Então, você Cheguei falei um pouquinho, você chegou no dia seguinte, às 9, já no foi dia seguinte, às atendido? 9 da manhã, aí eu entrei, peguei a senha e já me chamaram. Ah, não, tem muito disso. Você tá no. Se você chega na. As coisas de agendamento aqui eu adoro, porque. Olha, só teve uma vez que eu fiquei 30 minutos que foi na BPS, fui com horário agendado, e realmente eles atrasaram um pouco, mas de resto, sempre na hora que estava marcado, 2, 3 minutos resolvia tudo. E você me falou uma frase no final de semana que me marcou, que eu não tinha tomado consciência disso, você percebeu muito bem, que no Uruguai, se a lei fala, você precisa de A, B e C, e você apresenta A, B e C, eles te dão os documentos. Exatamente. A coisa funciona. É só isso. No Brasil, talvez, ou Uhum. não gostei desse teu A, esse teu A aqui eu não vou aceitar esse teu A, ou dependendo do procedimento, principalmente para estrangeiro, você sabe melhor que eu, né? Você passou por isso lá, você não sabe, não tem garantia, você está dentro da lei. Você me contou uma história terrível na Polícia Federal Brasileira em relação, né, à tua esposa, e é bem aquilo, você tem tudo dentro da lei, mas um oficial, um funcionário público pode chegar lá e querer complicar a tua vida. E isso é impressionante no Uruguai para mim, que se você se organiza um pouco com os papéis, você realmente consegue fazer coisas incríveis. Abrir empresa, monotributo online, você consegue fazer muita coisa que eu acho muito mais rápido. Desembaraço aduaneiro, eu tenho uma experiência aqui de importação, eu já achei fantástico, muito rápido. Eu não sei se eu contei isso, mas eu fiz 2 importações, uma para uma empresa nova no Brasil, uma outra empresa nova no Uruguai. O do Uruguai fez 45 dias que está desembaraçado o produto na minha sala. E no Brasil está em Hong Kong ainda o pedido. Sim, exatamente. Isso é uma coisa que nos espantou muito, porque a primeira vez que eu pedi uma importação daqui do Uruguai, que assim, existem pontos positivos e pontos negativos do Uruguai. Um ponto negativo do Uruguai é que você não tem variedade de produto para quase nada. Então, muitas vezes Verdade, você acaba fazendo importação. Primeira vez que eu verdade. pedi uma importação aqui, uma coisa que eu nunca fiz no Brasil, porque, enfim, né, mal medo de fazer esse tipo de coisa. Eu pedi, chegou na minha casa em acho que 20 dias. Eu sou pessoa física, não pedi por empresa, não pedi por nada, pedi por pessoa física. 20 dias chegou na minha casa. Eu já pedi pedidos em Mercado Livre no Brasil, que demoraram mais que isso. E para mim, a coisa que mais me espantava é essas coisas do tipo same day delivery, né? Que o pessoal fala, tipo, entregar as coisas no mesmo dia. Aqui, pegar por Mercado Livre é quase a lei, assim, quase a regra. Você compra e no dia seguinte está. Às vezes você compra no mesmo dia está. E quando você pega um produto do Mercado Livre que te fala, chega na sua casa em 5 dias, você já fala, não, peraí, tá errado, tem alguma coisa que não funciona aí. Porque nunca demora mais do que, tipo, 2, 3 dias para chegar as coisas aqui. Talvez porque o país é pequeno, essas coisas. Sim, sim. Agora, importação é impressionante. Claro que, assim, existe um ponto muito chato que é, no Brasil, às vezes você comprava uma coisa, aí a alfândega não, sei lá, deixava passar, você não pagava imposto, era sempre uma loteria, assim. Então você Uhum, uhum. comprava uma coisa, calculava que a alfândega ia te cobrar, às vezes ele não te cobrava e você ficava na sorte, e às vezes te cobrava mais também, que essa é a parte ruim. Mas em geral era, às vezes, pegar coisa pequena, gift card, essas coisas, era muito rápido de chegar e a alfândega não te cobrava. Aqui no Uruguai eles sempre te cobram. Então Sim, você sim. tem as suas. Você tem até 3 importações por ano, no máximo de US$ 200 que você pode fazer, que são livres de impostos. Mas se passar de US$ 200 ou se passar de 3 importações, aí eles sempre vão te cobrar um imposto, e é um imposto de 60%. Então, Exato. assim, é pesado, assim, mas Embora eu fiz uma importação via correio, e foi bem interessante, assim, porque foi muito prático. Aquela coisa assim, ó, ele vai te cobrar o imposto, mas vai chegar na tua... Você também falou isso. Eles cobram imposto, mas chega na tua casa. E no Brasil, sim, agora, se pede, não chega, você não sabe onde está, não tem rastreamento, não tem com quem falar, não tem com quem desembaraçar. Você recebe um e-mail falando que o produto está voltando para a China, né? No Uruguai, eu fiz uma importação via correio também, que foi assim,
Eu pedi, não estava vindo, eu vi que ficou bloqueado na aduana, né? Daí que eu aprendi que eu tinha que ter cadastrado a compra no governo com o tracking number, com aquele código de envio, eles teriam desembaraçado automático e entregado na minha porta. Era só pagar. Uhum. Eu fiz o cadastro no site do correio, peguei o tracking number, fizeram 60%, tinha que pagar no Habitab lá, fui no Habitab e paguei lá a taxa da aduana. Magicamente, em 3 dias, estava na minha casa. Voltando, né? Na verdade, assim, eu fiz uma importação, eu pedi uns chás de uma empresa internacional também, uma empresa que eu gostava bastante, e eles falavam que eles enviavam para o Uruguai. Então eu mandei lá, coloquei o meu endereço, chegou no Uruguai, só que chegou na minha casa o tracking, um papelzinho com o meu tracking number e falou, olha, tem uma encomenda para você que está retida, por favor, entre aqui nesse site e se cadastre, né? E aí eu entrei no site, era o site dos Correios do Uruguai, e ele me falava, olha, tem uma compra aqui, você tem o seu recibo de compra, suba como um PDF ou como uma imagem, o que quer que seja, diga o valor aqui que foi a sua compra, então você preenche aqueles dados, o que é, então foram chás, quanto custou, foi tanto, qual é o documento de compra, tá aqui, e aí ele fala, tudo bem, você vai ter que pagar por essa sua compra 60% de imposto, que vai dar tanto, você prefere pagar como? Aí eu coloquei online, na verdade, eu nem paguei no Habitab. Então, eu paguei online com um cartão de débito e ele já liberou, assim, 2 dias estava em casa. Essa parte é muito bacana mesmo. E foi até, na verdade, foi até meio chato, porque, assim, a gente comprou os chás e uma coisa que eu percebi depois, a gente só percebeu isso depois. Chegou aqui, a gente tomou os chás, não sei o que, e eventualmente todos os outros mofaram. A gente perdeu todos. Depois que a gente viu que todos os chás que a gente compra aqui no Uruguai, todos eles têm uma embalagem de plástico, selada, vedada. Porque como é muito úmido, você não pode ter aquelas embalagens de papel, você tem que ter embalagem de plástico. Senão eles mofam pelo ar. Exatamente. E aí mofou tudo pelo ar. E a gente ficou com aquela cara de, bom, pelo menos o chá é natural, porque mofou de verdade. Isso é verdade. Mas que porcaria, a gente perdeu tudo esse chá gostoso. Perdeu mais da metade dos chás por causa disso. Claro que a gente aprendeu, né? Depois a gente pega as coisas. Deixa eu perguntar outro tópico, Maurício. O que você percebeu dessa coisa da palavra nessa comunidade uruguaia? Como é que essa coisa da palavra e da ética da palavra aqui, do que você fala, do que se fala, que você vai fazer? Você percebeu alguma diferença, assim? Uma coisa que eu queria mencionar? Aqui, como o país é muito pequeno, todo mundo se conhece. Isso é uma realidade. Assim, tipo, até aconteceu uma situação bem engraçada no windsurf, que depois eu conto. Mas, enfim, todo mundo se conhece, então é muito difícil você encontrar alguém que fala que vai fazer alguma coisa e não faz. Porque se você encontra alguém que fala que vai fazer uma coisa e não faz, eu vou comentar com alguém, olha, tive uma experiência ruim com essa pessoa, eventualmente, em pouco tempo, ninguém mais faz negócio com essa pessoa. Real. Isso pra mim, assim, isso pra mim foi meio espantoso, porque eu já tinha ouvido falar que o Uruguai era muito pequeno e que as pessoas tinham essas coisas, etc. E a gente já até tinha visto uma sketchzinha, teve uma sketch muito engraçada de um programa argentino. Na verdade, que é um programa chileno que fez algumas versões na Argentina também, que ele tenta buscar pessoas, é mais ou menos igual a sketch que tinha no Brasil, de inventar um problema, nesse caso, exemplo, ele inventar um problema no ar-condicionado, e aí tentar achar profissional que era honesto para realmente dizer, não, o problema é tal. Sim, sim, E aí, esses caras, eles fizeram uma versão, tem várias dessas no Chile e uma na Argentina, em que eles tentaram achar um monte de gente pra tipo, achar o problema e ver quem era honesto. E, eventualmente, teve um cara que foi honesto, assim, que foi mais honesto, e falou, não, aqui isso é um negócio que desconectou, não sei como é que se desconectou, mas de qualquer maneira. Aí ele conectou lá e foi embora, né? E aí, o pessoal foi atrás e falou, nossa, de todos aqui, você foi o único argentino que realmente foi honesto e nos disse o problema real. Aí o cara falou, mas eu sou uruguaio. Eles, não! E aí eles fizeram uma versão no Uruguai disso. Cara, isso é muito uruguaio. Pior, mas o que eu achei mais engraçado é que fizeram a versão no Uruguai. Aí o primeiro tipo, foi desonesto, aí os outros 4, se não me engano, foram honestos, e o último, ele tava terminando de arrumar, aí ele sentou com a mulher, assim, que era uma mulher como se fosse num salão de beleza, e falou, nossa, engraçado, porque tem um programa argentino
que tenta achar gente, não sei o que lá. Eles fizeram exatamente isso, esse problema que você tem. Só que ele sentou com a mulher totalmente informal e começou a bater papo depois que tinha terminado o trabalho. E aí a gente já tava morando aqui na época, eu falei com a minha esposa, se você vê isso, você acha que isso é montagem. Mas eles fazem isso mesmo. Às vezes você tá conversando você tá fazendo algum trabalho com alguém, aí a pessoa termina e senta com você e começa a bater papo. São muito amigáveis mesmo, são Muito amigável. muito, muito além. E É essa claro, parte assim. da ética da palavra também, eu tenho uma história que eu tenho um pouco de vergonha de comentar, mas eu vou comentar. Quando eu vim alugar o meu primeiro apartamento, eu falei com uma agente imobiliária, né? No Uruguai não é que nem no Brasil que se dão a chave, você vai ver o apartamento. Não, vai uma profissional lá, e ela é tipo como a gerente da conta. Ela é imobiliária, ela personifica a imobiliária, né? E eu vi um primeiro apartamento que eu gostei muito e tal, é bem salgado, vai ser um problema no Uruguai, o custo de vida é mais caro, né? E eu falei assim, não, vou fazer uma proposta aqui, né? Daí eu fiz a gente viu o apartamento, saiu, aí eu liguei para a mulher, eu falei assim, olha, vou fazer X dólares, né? Por X dólares por mês para o apartamento. Aí ela entrou em contato com o proprietário falou, aceitou a proposta, ela me ligou e falou assim, o proprietário aceitou a proposta. Aí eu, muito espertamente, em vez de eu fechar o negócio, pensei, acho que vou pedir uma coisa extra agora, então. Bem assim, na hora eu não me toquei que eu estava sendo meio rude, né? Daí eu cheguei para a agente imobiliária e falei assim, olha, será que eu não poderia fazer isso também, ou deixar tal coisa? Aí, a agente imobiliária, isso nunca tinha acontecido comigo no Brasil. Nunca. Ela virou para mim e falou assim, olha, Gustavo, eu acho meio antiético da sua parte você não dar pelo menos um sinal antes de continuar a negociação, porque você fez uma proposta, ela aceitou a proposta, a gente está aqui trabalhando no teu interesse e você não vai dar nenhum sinal antes de continuar a negociação? Cara, ela me botou assim num cantinho, ela foi tão educada falando isso ao mesmo tempo, que eu me olhei no espelho e falei assim, cara, essa mulher tem razão, essa mulher a ética dela tá acima da minha, né? Cara, na hora, fiz o depósito, tá aqui, ó, X dólares aqui na conta da imobiliária, aqui, você tem razão. O mais engraçado é que depois a proprietária deu para trás, não queria mais fazer negócio, daí ela se sentiu muito mal, porque ela meio que ela me botou numa posição de eu honrar com a minha palavra e eles não conseguiram honrar com a palavra deles, né? Mas assim, aquilo foi muito interessante porque nunca no Brasil alguém que estava recebendo dinheiro de mim foi tão franco. A impressão que me veio foi que no Brasil, assim, por causa da relação de poder do dinheiro, da grana, né, a pessoa às vezes fala assim, o cliente é chato, ele acha que pode tudo, né? Então foi bem legal, foi bem edificante para mim, assim, cara. Eu me senti assim bem, assim, numa sociedade que eu queria que meus filhos crescessem, né? Não, eu preciso, isso está me incomodando e eu quero te falar isso falar educadamente, mas acho que isso não está correto o que você está fazendo, né? Eu achei aquilo muito massa, cara. Muito massa. Infelizmente, assim, eu com imobiliárias nunca tive uma experiência muito boa, não. A única imobiliária boa que eu tive foi a que eu aluguei agora. Mas todas as minhas experiências, assim, tipo, a primeira experiência foi razoável, foi, tipo, relativamente boa, assim. Mas as outras duas que eu tive foram bem ruins, assim. Inclusive, eu sofri um golpe de uma, então, assim, foi meio complicado. Então, assim, mas é interessante você falar isso também, que também não é a Suíça aqui, né? Não é a Suíça, assim. O pessoal fala que é a Suíça da América Latina, mas não é a Suíça, assim. Você tem que ficar um pouco esperto, principalmente com essa parte de aluguel, é meio complicado. Como, assim, o problema do Uruguai em relação ao custo de vida é porque, principalmente em relação com o aluguel é muito caro aqui. E o aluguel, ele favorece muito o proprietário e não tanto o inquilino. Tem coisas boas nisso, tem coisas ruins. Teve uma coisa, na verdade, que me surpreendeu, porque quando eu peguei o meu primeiro contrato de aluguel, eu acabei assinando porque não tinha muito como fazer, a gente precisava de um lugar para morar. O segundo contrato eu já tinha um pouco mais de experiência, eu já tinha contato de uma advogada, e eu perguntei para ela se ela podia revisar o contrato e me dizer se estava tudo certo. E ela me falou, bom, é um contrato bem normal, assim. E para mim isso não poderia ser um contrato normal, porque era um contrato que só falava de responsabilidades minhas e nenhuma responsabilidade do proprietário. E eu perguntei para ela, mas e a responsabilidade do proprietário? E ela falou uma coisa que, na verdade, me espantou. Ela falou assim, não, por lei, o proprietário é obrigado a fazer tal e tal e tal e tais coisas. Então não tá no contrato, porque por lei ele já é obrigado a fazer isso.
E eu Interessante. pensei, uau, isso é completamente absurdo para mim, porque no Brasil, se você não põe num contrato, aí tem essas alegações de, não, mas não tá em contrato, não sei o quê, mas, por Uhum. exemplo, desgastes naturais do imóvel são responsabilidade do inquilino. Problemas estruturais, sei lá, digamos, você chegou num lugar e tem uma tomada que não está funcionando, alguma coisa assim, são responsabilidade do proprietário. E alguns outros problemas também, por exemplo, começou a vazar água do teto, aí isso é responsabilidade do proprietário, não do sua. E é engraçado porque, para mim, isso tinha que estar em contrato, mas para eles não, para eles tipo, já era uma regra. E realmente, no outro apartamento que a gente teve, apesar de ele ter sido uma experiência ruim, não foi um problema do proprietário especificamente. Uhum. Foram outros problemas, etc. E ele também sofreu um pouco, porque a própria imobiliária que deveria fazer uns processos meus para dar garantia para ele, não fez processos meus. Então, o proprietário também ficou meio que à mercê minha. Se eu tivesse decidido não pagar, por exemplo, os aluguéis, eles não teriam nenhum tipo de garantia, porque o pagamento disso era responsabilidade da imobiliária que não fez a parte dela. Uhum. Então, assim, sofremos os dois juntos, então a gente acabou, tipo, sofrendo os dois do mesmo problema, Uhum. mas não foram experiências boas com proprietários, Direto com o com proprietário, aluguel direto com o proprietário. direto com proprietário, não. A gente nunca fez aluguel direto com o proprietário. A gente não teve experiências boas com imobiliárias, assim. As imobiliárias, tipo, não Interessante. foram muito boas. Hoje, quando a gente for. Toda vez que a gente vai alugar alguma coisa hoje, a gente procura na associação de. Tem uma associação aqui de imobiliárias nacional do Uruguai. A gente olha para ver se a imobiliária está cadastrada lá, porque qualquer coisa a gente tem alguma associação extra para poder, tipo, pôr em cima da imobiliária, Claro, porque claro. tem muita Então, imobiliária independente que às vezes é fantasma, que simplesmente não existe. Você vai no endereço deles, eles não existem. É complicado. É complicado. eu tive boas experiências até agora, até bem acima do Brasil, mas talvez eu tinha tido sorte também, né? Também eu acho que o bairro que eu estava também, um pouco da zona também, vai ter ajudado Uhum. também, mas sei lá. Acho também que tem muito a ver. A zona que a gente procurou da outra vez era bem popular, assim. Então, às Uhum. vezes, tem muita imobiliária e o proprietário põe de qualquer jeito. Mas eu acho Sim. que também diz um pouco da relação. Porque, como foram experiências ruins que a gente teve com as casas também, elas não eram boas. Uhum. Às vezes tem um pouco disso também. O proprietário já sabe que o negócio é meio enganchado mesmo, põe qualquer uma pra, pra tipo, tentar desenganchar a casa e fica por isso mesmo. Essa que a gente tá agora, a proprietária é extremamente cuidadosa e a imobiliária também é extremamente cuidadosa. Então, quando teve problema, eu falei com a proprietária, com a imobiliária mandou um eletricista, porque a gente tinha um problema de duas, três tomadas que estavam com problema. O eletricista foi, arrumou as coisas e cobrou a proprietária, não cobrou da gente. E Uhum. assim, foi uma questão de 2 dias, eu acho, a eletricista chegou, arrumou tudo e tá tudo certo. Uhum. Então, assim, Bacana. nenhum problema nisso, assim. Agora, as outras não foram boas. Não é Suíça, Imobil... né? O pessoal fala Não, Suíça não é. das Américas, não é. É, ao mesmo tempo, um paralelo, eu não sei se o pessoal na Suíça é contente, por sinal, mas quem você acha que é mais contente e satisfeito com a vida, o uruguaio ou o brasileiro? Isso é difícil de dizer. Porque os uruguaios, eles. Eu costumo dizer que os brasileiros não reclamam nada de nada e os uruguaios reclamam tudo de tudo. Então, um uruguaio que já teve experiência fora do Uruguai costuma ser mais contente com o Uruguai do que um que não tem experiência nenhuma fora. Ah, Porque o Uruguai é um país pequeno. Isso significa que você tem uma certa limitação de coisas que você pode fazer, limitações de tipo de coisas que você tem, de produtos, de empresas, de outras experiências. Agora, muita gente que vai para fora para ter essas experiências de coisas novas, de coisas tipo diferentes, começa a ver, por exemplo, que não é bem assim. Vou usar um exemplo muito interessante que eu vivi quando eu fiz uma viagem para Bélgica, inclusive. E uhum, aí eu resolvi fazer um rolê de moto por lá, porque, enfim, tem uns parafusos a menos, né? Aluguei uma moto lá e fui para, tipo, Alemanha, depois eu fui para Holanda e voltei para Bélgica, peguei um avião e voltei para casa. E
eu lembro que quando eu passei principalmente pela Alemanha e pela Holanda, uma das coisas que mais me surpreenderam foram as crianças. Porque as crianças eram muito mimadas. Muito, muito, muito mimadas. A ponto de que teve um dia que eu tive a brilhante ideia de ir para um zoológico. Brilhante ideia porque, enfim, o que tem um zoológico? Crianças. E, tipo, um monte de crianças se jogando no chão e gritando e não sei o que. Eu aprendi algumas palavras em holandês, porque, enfim, elas estavam todas iguais, então eu imaginei que aquilo era mamãe ou papai ou alguma outra coisa de manha. Agora eu não lembro mais como é que era, mas enfim, você tá no lugar, você acaba pegando de tabela, né? Uhum. E todas elas eram muito mimadas, todas elas faziam muita confusão, nenhuma delas tipo, tinha muito respeito com muitas coisas. E eu lembro que eu pensava disso no Uruguai, como cara de. Mas as crianças no Uruguai são tão comportadas. Por que que isso, tipo, que era uma coisa que, para mim, uma criança brasileira, uma criança muito mimada, principalmente em São Paulo, e eu via no Uruguai como uma evolução disso. Eu imaginei que um país como a Alemanha, por exemplo, ia ser uma evolução ainda em relação ao Uruguai. Mas na verdade não, em nível de tipo educação das crianças, para mim tá Uruguai em primeiro lugar, Brasil em segundo e a Alemanha muito em terceiro, quarto, quinto, assim. Interessante. Inclusive, tipo, talvez eu colocaria Uruguai, Argentina, Brasil e aí tipo, sei lá, as outras, Sim, sim, porque para mim assim foi um espanto isso e até em relação, por exemplo, ao conceito de walkable city, né, a cidade que você pode andar e ir para qualquer sim. lugar. Uhum. A Alemanha, a Holanda tem um conceito de walkable city, mas, por exemplo, eu fui para Munique, na Alemanha, e é um inferno andar naquela cidade. Primeiro porque, assim, as coisas são meio longe, etc. Mas segundo porque não tem tanta arborização quanto tem em alguns lugares aqui do Uruguai. E um outro ponto que me espantou era as obras que eles fazem, porque às vezes eles, tipo, sei lá, abriam uma obra para, sei lá, melhorar a rede de esgoto ou alguma coisa assim. Eles abrem uma obra na calçada e, tipo, desocupam uma calçada inteira. E aí você é obrigado a atravessar, porque eles não colocam nenhum tipo de passagem de pedestre, nada, e não sinalizam que tem uma obra. Então você tá andando, de repente tem um buracão na sua frente, você tem que voltar, atravessar na faixa de pedestre para ir para o outro lado da rua. Aí você tá andando e tem outro buraco na outra calçada do outro lado. Então você tem que ficar fazendo zigue-zague. E eu fiquei horrorizado com isso, porque para mim a minha imagem de, digamos assim, do Uruguai aqui quando tem obra, normalmente eles colocam uma passagem de pedestre no meio da rua, Ah, sim, eles isolam, então, tem uma obra aqui na calçada, mas você pode andar por esse trechinho da rua, porque a prioridade normalmente é do pedestre aqui. E na Alemanha, em Munique principalmente, isso não existia. Era, ok, abrimos uma calçada, você pedestre que se vire para atravessar. Inclusive tinha um lugar que você tinha que atravessar fora da faixa, porque tinha um buraco de um lado, um buraco do outro, e você não tinha uma posição que você conseguia chegar na próxima faixa de pedestre. E para uhum. mim, assim, foi um choque cultural, pensando que a gente sempre vê a Alemanha, a Europa como um lugar que muitos brasileiros sonham em estar. E eu conversei com um amigo meu que morava por lá, inclusive quando eu encontrei ele por ali, e ele me disse: Nossa, mas como assim tem um monte de obra? Porque para ele já está acostumado com aquele conceito de Sim, que, sim, tipo, sempre vai ter aquilo. interessante. Então, Mas para você não mim, acha, você acha que se o brasileiro vivesse o dia típico do uruguaio, ele não ia cair em depressão? eu acho que muitos brasileiros não aguentariam. Não é? Porque, exatamente, porque o uruguaio ele é mais contemplativo, assim, a vida aqui é mais contemplativa. Você sai às vezes do trabalho e vai olhar o pôr do sol na praia, por exemplo, e depois volta ao trabalho, é uma coisa que eu faço às vezes. Ou você, digamos, está passeando pela Rambla, né, pelas ruas que beiram a praia, e tá olhando o pôr do sol, tá olhando tipo a praia, tá tipo tomando um mate com os amigos, é uma coisa que é normal deles. Eu conheço amigos meus de São Paulo que não conseguiriam viver essa vida. Sim, e o que me parece, assim, é porque essa contemplação deles, eles estão acostumados a estarem de bem sem estar fazendo algo especial, ou estando ostentando, ou andando com um carrão, ou vivendo a vida louca. A vida deles é simples, e uma coisa que eu percebo, assim, por exemplo, ontem mesmo, no final do dia, domingo, né, tinha muito, sempre tem na grama, perto da rambla, muita gente que se junta, não fica no celular, fica conversando entre amigos, como você falou, olhando para o mar, olhando, curtindo o final do dia, o sol ali e tal.
uma simplicidade que eu não sei se o brasileiro estaria contente com isso. A impressão que eu tenho, um dos problemas hoje no Brasil hoje em dia é que se a pessoa, ela acha assim, se eu não tiver um carrão, não for influencer, e as pessoas não acharem que eu sou o máximo, eu não tive sucesso na vida. E o uruguaio, ele me almeja isso. O uruguaio ele está contente, de certa maneira, com a limitação da vida dele, com as poucas coisas, e pegar aquele ônibus da década de 80 lá para casa dele, lá, ele está de boa, assim. Talvez por ser mais limitado, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa coisa assim, de estar contente. Posso estar isso existe. Isso existe. Também existem uns que, tipo, não estão contentes com essa limitação, que querem sair. Eu entendo. É difícil também É difícil a gente julgar, porque eu falo por mim, por exemplo, eu vivi em São Paulo. Para mim, a minha vida era acordar, por exemplo, sei lá, às 8 horas da manhã para pegar um ônibus lotado para ir até uma estação de trem ou de metrô, e de lá pegar um metrô e depois de 2 horas, 1 hora e meia, chegar no meu trabalho, começar a trabalhar e sair, tipo, fazer o caminho reverso de volta. Então, o meu normal era ver, digamos, num dia, provavelmente mais gente que tem em Montevidéu inteiro. Ah, com certeza. Porque, enfim. E para eles, assim, aqui é muito pacato. Para eles você sempre faz as mesmas coisas nos mesmos lugares, das mesmas formas e tudo mais. Além do mais, em geral, o Uruguai não gosta muito de mudança. Então, se você tem um lugar novo, por exemplo, demora um tempo até aquilo ali ganhar atração, porque eles ficam sempre nos mesmos lugares, sempre nos mesmos caminhos, os mesmos amigos, tudo mais. Teve até uma coisa engraçada que um uruguaio comentou comigo e falou: nós uruguaios não sabemos fazer amigos, porque a gente tem amigo desde quando a gente é criança até a vida do adulto. Então a gente nunca tem que fazer um esforço para ser amigo de ninguém, porque os nossos amigos eles vão desde a infância até a idade adulta. Verdade. Então, a gente não sabe, tipo, chegar numa pessoa nova e falar, vou ser amigo dessa pessoa, porque a gente nunca teve que fazer isso na vida. Interessante mesmo. Essa coisa que você falou do êxodo, né? Acho que você falou um pouco do pessoal ver a limitação do Uruguai e fazer o êxodo, que também acontece, né? E eu estava meditando sobre isso porque eu vejo muita criança na rua, eu vejo muita família, né? É claro que a minha percepção não é uma estatística científica, estou vendo o que eu vejo no dia a dia andando nas ruas. Mas me parece o seguinte, os caras têm uma educação acima da média, a maior parte deles falam 2 línguas. Você tem 20 anos de idade, você prefere trabalhar por um salário mínimo no Uruguai, com aquela coisa limitada, ou você quer ir para o Brasil, com um mercado muito maior, você falando 2, 3 línguas, ou Europa, ou Estados Unidos até. Porque os caras têm a cultura para se adequar para a Europa e Estados Unidos. E o Brasil. Então, eu consigo, eu entendo esse lado, você fala assim, é pequeno, tanto que eu acho que o Uruguai ele é bom para famílias, para o brasileiro, que meus filhos vão crescer aonde? É um ótimo lugar para você ter família, a impressão que eu tenho. Agora, se for solteiro, será que seria uma coisa boa e tal? Será que teria agito e tal? E embora também, se você é solteiro e quer ter família, eu acho que o Uruguai é muito bom. Porque a impressão que eu tenho é que as mulheres querem ter famílias aqui, né? Que é uma coisa que nem todo lugar tem mais, né? Parcialmente, assim, a minha percepção é um pouco diferente, assim. Eu vejo que tem mulheres que querem ter famílias, tem mulheres que não querem ter famílias, mas em geral eu vejo que muitas mulheres aqui no Uruguai, elas querem ter uma vida mais independente, não tanto relacionadas à família, assim. Então, assim, essa é uma coisa que as mulheres uruguaias, elas querem ser um pouco mais independentes. E, assim, existe também uma certo atrito aí, porque, em geral, o uruguaio homem é um pouco machista. Então, existe aí um atrito entre, tipo, esse machismo inerente do homem uruguaio e um feminismo que tenta, tipo, combater isso, às vezes mais do que deveria. É uma percepção. Isso daí é extremamente arriscado de falar, porque, enfim, eu sou um brasileiro. O que eu falei é arriscado falar mesmo, porque é uma percepção psicológica, né? Exatamente, é uma percepção minha. Eu sou um brasileiro que mora no Uruguai, que, tipo, percebo que existe um movimento feminista muito mais forte no Uruguai do que movimento feminista no Brasil, por exemplo. Sem dúvida. Que pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, mas, assim, o Uruguai ele não tem um crescimento populacional desde décadas, assim. Então você vê que as famílias, ou elas não têm muitos filhos, ou elas têm muitos filhos e os filhos vão embora. E a gente conhece, pelo menos aí,
4 amigos nossos. O meu professor de windsurf é um exemplo. O meu primeiro professor de windsurf, ele foi para Espanha. Uhum. E a gente conhece várias outras pessoas também que a gente conheceu, fez amizade, e depois eles falaram, tô indo embora para o México, tô indo embora para Espanha, tô indo embora para, Isso, tipo... sim. Então é muito mais comum você ver as pessoas falando aqui, eu vou me embora desse país, e daqui a 2 meses elas falam, estou indo embora desse país. Que é uma coisa que é diferente do Brasil também. Você fala no Brasil, vou me embora desse país, passa 10 anos, a pessoa fala assim, não, um dia eu vou embora desse país. Isso, real. Não, porque esse país não tem futuro, quero ir embora desse país. Mas a pessoa sempre está lá, isso é verdade. E aqui não, aqui a gente conhece vários amigos já, que a gente, inclusive foi até meio chato, porque a gente fez amizade e de repente eles foram, saíram fora. A gente falou, pô, mas agora que eu fiz amizade com vocês, estão saindo fora. Então Mas do ponto de vista deles, assim, eu entendo também a tua leitura, porque é como se você tivesse, por exemplo, eu conheço bem o Paraná, que no Paraná, é como se o teu país fosse Curitiba, Ponta Grossa e uma praia no litoral. Seria Punta del Este, Colônia e Sim, Montevidéu. exatamente. A Zona Leste de São Paulo, por exemplo, tem mais gente do que o Uruguai inteiro. Exato. Então, Até uma vez eu brinquei com um amigo meu que se eu andar 40 quilômetros, eu saio de Montevidéu. E é verdade isso. Tipo, 40 muito. quilômetros era o que eu tinha. 40 quilômetros é que eu andava da minha casa até meu trabalho. Aqui, se eu andar 40 quilômetros, eu tô saindo de Montevidéu. Metade disso eu tô no aeroporto. Então, assim, Não, é exatamente. Então, muito pequeno. eu totalmente entendo que eles, assim, cheguem aos seus 20, 30 anos, vejam o mercado de trabalho, são bilíngues. Eu tô aqui entre Ponta Grossa e Curitiba, uma cidade litoral, acho que eu quero ir para além, né? Claro, né? Uma Sim. experiência e tudo mais, né? Então, Especialmente porque quem viveu numa cidade grande como São Paulo, Curitiba, o aham, Montevidéu parece uma cidade do interior. totalmente. Tipo, Não, e é uma cidade interior que é capital mundial ao mesmo tempo. Então, você vê é, gringo, você tem acesso ao governo rapidamente. Como se fosse uma Brasília que não tem aquela distância tão forte assim entre as pessoas, né? E e talvez explique aí por que muitos uruguaios que não saíram do país, eles têm uma vontade tão grande de sair do país e não gostem tanto do Uruguai. Porque eu vejo muita gente que fala sobre isso, que eu converso muito com pessoas que não saíram daqui, até por causa dos esportes e tudo mais. uhum, Pessoas que querem sair, mas elas pensam que elas vão, por exemplo, digamos, para morar no Rio de Janeiro e vão ter todo esse desembaraço de documentos que o Montevideo oferece, toda essa proximidade com o governo que o uhum, Montevideo oferece. E, na verdade, vão chegar no Rio de Janeiro e vão encontrar uma coisa totalmente diferente, com, sei exato, lá, sim, pessoas que são mais simpáticas à primeira vista do que o uruguaio, mas que tem uma ou outra característica que você não vai gostar, ou que vai ter algumas. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, muito do pessoal que morou no Brasil por um tempo, é falar, tipo, nossa, os brasileiros são muito abertos, mas mas parece que eles toleram tanta coisa, do tipo, sei lá, tá tendo uma onda de crime na cidade dele, eles falam, não, mas tá tudo isso, bem, isso pelo menos eu tenho a minha praia, e muitos deles falavam isso, nossa, mas eu acho tão legal, mas eles toleram tanta coisa. exatamente isso. O pessoal fala, por exemplo, que tem uma imagem de que o Uruguai uma coisa que as pessoas não entendem no Uruguai é que a impressão que eu tenho da sociedade é que ela está mais hormônica e ela tem alguns princípios que alguns chamariam até de conservadores, mas eles se Uhum, importam. Eu vejo, assim, políticos de esquerda falando sobre a importância da segurança para as crianças. Uma coisa sim. assim, são valores tradicionais, assim, para mim é um parque temático dos anos 90, assim, quando todo mundo não tinha esquerda e direita, assim, gritante, assim, todo mundo era mais ou menos entendia o que era necessário. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessa parte onde uma esquerda e direita que se conversam, assim, ou que se convivem bem, assim. Por exemplo, eu tenho as pessoas que se entendem no mesmo tom, sabem o que é certo, o que é errado. E essa frase você falou assim, como é que eles toleram isso, né? Eu consigo ver, me corrija se estiver enganado, eu percebo que o Uruguai é quieta na dele, mas eu consigo ver eles tendo muita fibra, se for necessário, assim, para algumas leis, algumas coisas, assim, eu costumo falar com minha esposa assim, a gente não está na Suíça, está no Uruguai. Quando acontece umas coisas mais flexíveis, assim, lugar para estacionar. Ó, aqui o meio-fio está vermelho, não pode estacionar. Mas é Suíça, não é Uruguai, vai ser só 2 minutos. Ninguém vai se incomodar com o carro ali por 2 minutos. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que tem algumas coisas que eles enforçam mesmo, assim, por exemplo, multa de trânsito é bem caro,
né? É uma multa muito cara. Tem umas coisas que são bem assim. Eles fazem acontecer. Eu acho que eu entendo o que você está falando assim. Essa parte de como é que eles toleram isso. Eu acho que eles são bem. Morando há 4 anos aqui, existem algumas coisinhas que diferem um pouquinho disso, assim, porque, na verdade, o Uruguai tem os mesmos problemas da América Latina, que é uma dependência muito grande ao governo, assim. O Uruguai, o indivíduo, não acha que ele vai fazer muita diferença. Então, por exemplo, ele reclama que as ruas estão sujas porque o governo não limpou corretamente, mas ele próprio joga o papel no chão. Então, assim, Certo. isso acontece. Eu costumo dizer que muitos dos problemas que o Brasil tem, o Uruguai também tem. Agora, muitos dos problemas que o Brasil tem, o Uruguai não tem. E é por isso que eu escolhi o Uruguai ao invés do Brasil. Ah, Mas, assim, muitas das coisas que o Brasil tem, o Uruguai também não tem. E essas coisas que o Brasil tem, que o Uruguai não tem, não me incomodam tanto a ponto de eu querer voltar. Mas, assim, uma realidade tem muita coisa que o Uruguai é muito passivo. O Uruguai, em geral, é muito passivo. hum, Então, por exemplo, essa coisa da direita e da esquerda se conversarem é uma realidade, mas existe um movimento muito de, principalmente a esquerda daqui, de criticar muito a direita, mas sem oferecer. Foi uma coisa, na verdade, que eu não gostei muito dessas últimas eleições, que eu senti que a esquerda tinha vários discursos que eram anti a direita, mas sem oferecer, digamos, o que eles vão fazer para resolver o problema. para resolver o problema. Hum, Então, por exemplo, eles falaram muito da corrupção que ocorreu no governo de direita aqui, que é uma realidade. uhum, Mas não falaram, por exemplo, nós não vamos fazer isso passando essa e essa e essa lei, por exemplo. interessante. Muitas coisas, inclusive eu lembro que até passei por um lugar na frente do. A gente morava muito perto lá do centro do Frente Amplio, que é inclusive quem está no governo agora. E eu lembro que uma vez eu passei por lá que, assim, foi uma coisa que até me deixou meio que assim, incomodado porque tava uma. Eles sempre tinham dizeres assim na frente. Nada era algo que prestava muito. E isso era uma coisa que me deixava assim, tipo, poxa, mas não tem nenhum plano, nenhuma coisa assim. Eles não falavam como é, no nosso governo nós fizemos tal e tal coisa. Por que Lacache não consegue fazer, por exemplo? Eles simplesmente colocavam como Lacache disse isso, isso, isso. E tipo, tá, ok, mas e o que vocês vão fazer? Porque para mim, sei lá, não é uma questão de você brigar com o outro, é uma questão de você falar o que você vai fazer. Sim, Isso vale para os dois lados também. O Lacaixa também, tipo, meteu o pau muito na direita, na esquerda, sem explicar, tipo, o que ele estava fazendo para resolver aquele problema. é, Então, é um problema político que existe no Brasil e existe no Uruguai, e que infelizmente eu não vejo, tipo, mudando muito no Uruguai, assim como eu não via muito mudando no Brasil. O nível de sim, corrupção aqui é menor? É menor. Isso é uma coisa que já ajuda. Talvez que o país seja menor também, então esses níveis são menores. sim, sim. Mas, assim, falta um pouco de ação, eu acho. Um pouco de dizer, eu vou fazer isso, e não, tipo, eu E daí vou começa só a criar criticar uma o outro. lista daí, né? Na hora que realmente eles começarem a atender os Sim. problemas deles, né? Eu percebi isso, que eles têm muitas críticas e pouca ação. Eles são bem Sim. passivos, assim. Ao mesmo tempo, por exemplo, quando teve a comissão que o Lacache levou para o Brasil, ele levou, por exemplo, o Mujica e falou, Uhum, tipo, nós somos todos uruguaios, estamos aqui juntos uhum, para fazer um país melhor e não para, tipo, para ficar brigando entre direita e esquerda. é. Podia ser um movimento político? Pode, com certeza foi um movimento político. Não muda o fato de que eu não consigo imaginar isso acontecendo no Brasil. Não consegui imaginar, por exemplo, sei lá, Não, nem que fossem dois partidos, tipo, um de esquerda e um de menos esquerda, digamos assim, eu não consigo sim, imaginar, tipo, sim. os dois, tipo, se juntando e indo dois partidos diferentes, tipo, para o mesmo Exato. lugar. Isso é uma coisa que me Então, interessa. mesmo sendo um movimento político, é algo a se pensar, tipo, não aconteceria no Brasil. Sim. Então, como eu falei, não é uma Suíça, e realmente o Uruguai ele reclama muito e faz pouco, mas, assim, não muda o fato de que, para mim, é melhor do que eu tinha no Brasil. Assim, é claro que isso é um risco que existe muito no Uruguai, porque, como tem muita inação, se você eventualmente põe um governo que, digamos, faça muito e passe por cima de muita coisa,
Eu não sei se isso pode eventualmente gerar um movimento como, por exemplo, os uruguaios reclamarem daquele governo que passa por cima de todas as leis, mas também não fazem nada para evitar, ou alguma coisa assim. Claro que existem muitos protestos aqui, o pessoal faz passeatas de protesto ao governo, isso é normal. Então, assim, isso também. Existe uma cultura de protestar contra as coisas que eles acham incorretas, existe uma cultura tipo de greves gerais que eles fazem quando eles têm uma coisa que eles acham incorreto. Uhum. Então, assim, não é, digamos, igual aos outros países que simplesmente não tem essa cultura de tipo de fazer protesto. Eles têm a cultura de protesto que pode, sim, ser uma mudança política, etc. Mas eu sinto que se você eventualmente tiver um governo muito populista que, tipo, destrói o país, como a gente tem vários exemplos no mundo, você pode ter uma inação em geral do país de, não, tudo bem, ele é muito populista, ele tá fazendo o que eu quero, então deixa assim. Não aconteceu até agora, até porque eu sinto que o uruguaio, em geral, se preocupa muito com direitos humanos e Sim, muito com essa coisa da comunidade, de não passar por cima democracia, de um. sim, E verdade. não passar por cima de um pelo benefício do outro. Eu acho que É. existe uma coisa geral, assim, que eles se preocupam muito com isso aqui. Isso é E deixa bom. eu perguntar Isso uma é uma coisa. coisa que me deixa mais tranquilo em relação ao futuro político do país. Não, sem dúvida. Isso eu percebo também no norte, Manoel, melhor aqui. Se você e quanto é o teu custo de vida? Você conseguiu economizar mais dinheiro aqui ou em São Paulo? Ou é Com na certeza em São mesma? Paulo. Com certeza em São Paulo. Você economizava muito mais lá. Eu economizava muito mais, assim, tipo. É claro que assim, eu tive um aumento muito grande de salário aqui, porque eu comecei a trabalhar para fora. E o salário É, mínimo aqui é bem maior do que o do Brasil. Mas, pode falar. tipo. Mas assim, o custo de vida daqui é muito mais alto. Mesmo comparando com São Paulo capital, você diria? Mesmo comparando com o São Paulo capital. Muito mais alto. Muito mais alto. Sem Esse, comparação. quanto mais, assim, 40% a mais, 50% a mais, 60% a mais, em média? Talvez 60% mais, uma coisa assim. É, pesado, É nossa. claro, assim, que em São Paulo eu tinha apartamento próprio, essas coisas, então não tinha custo de aluguel, Sim, mas e também não tinha filha, então isso sim. já puxa o gasto mais para baixo. Mas Uhum. eu acho que mesmo assim sei lá, 60% mais, sim. É interessante que eu entendi isso como. Eu trabalho com migração, né? Eu sei que o cliente quer achar um lugar perfeito, que não existe, né? Uhum. E eu percebo que sempre é uma lei do sacrifício. Para você ganhar aquela calma de vida, entregar teu filho em 5 minutos da escola, e poder almoçar em casa com a tua família todo dia, isso aí tem um preço. E sempre tem, Sim. todo lugar vai ter um preço. A Suíça vai ter um preço e o Montevidéu tem seu preço. Eu vejo a Uhum. minha vida mais mínima, mais minimalista no Uruguai. Eu como muito menos fora, eu como muito mais dentro de casa, mas eu posso dizer que não me falta, eu não sinto falta daquela coisa, tô fora, comendo fora, toda hora, café toda hora fora. Não, eu não sinto falta disso. Né? Não, Isso é uma coisa né? isso é uma realidade mesmo. Você aprende a viver melhor com menos. Isso não tem nem o que falar. Eu gastava 6 tanques de carro, minha família. Eu gastava 6 tanques de carro no Brasil por mês. A gente tinha que se deslocar, a gente morava um pouco afastado do centro. E no Uruguai a gasolina é o dobro. Uhum. Mas eu Sim, gasto 2 tanques por mês. exatamente. Isso foi uma surpresa para mim, porque a gente andava, a gente anda muito mais de carro aqui do que eu ando de moto em São Paulo, do que eu andava de moto em São Paulo. E eu lembro que eu fazia uma revisão a cada 2 meses, mais ou menos, na moto. Aqui eu fiz a revisão depois de um ano, porque era obrigatória, porque eu não cheguei na quilometragem. Assim, não Isso aí cheguei perto da quilometragem. A gente viaja, a gente faz todas essas coisas, mas não nem perto, assim, não tem condições. em suma, assim, a impressão tem assim, se você tem família e você gosta de ver teus filhos podendo andar, tua mulher andando com tua filha tranquila na rua, mesmo de noite, assim, o Uruguai é fantástico. É um bônus fantástico. Talvez depois, quando eles forem adolescentes ou coisa assim, talvez possa querer repensar isso, mas para quem tem família, eu acho que é um oásis, assim, na América do Sul, tremendo, assim. Tem um aeroporto muito bom, a 40 minutos, muito bom, Uhum. vários voos para várias capitais. Sim, isso é.
isso é bem interessante mesmo. Para família, o Uruguai é muito bom, assim. Se você quer, tipo, ter seu filho crescendo, livre, correndo nos lugares, etc. Isso é muito legal. A gente tem a impressão, por exemplo, que a nossa filha, quando tiver uma certa idade, vai querer sair fora. Já tô vendo isso já aos 4 anos. Só o jeito que ela faz as coisas, ela tem muita, tipo, cabeça aberta para um monte de coisa, ela, tipo, pensa em um monte de coisa, ela já, tipo... E ela já fala muito de, eu quero conhecer a Espanha, eu quero conhecer os Estados Unidos, eu quero conhecer o Japão, eu quero conhecer não sei o quê. Ela já Ah, fala todas essas coisas. ah, E, bem ou mal, assim, ela já conheceu o Brasil, ela já conheceu a Argentina, já conheceu o Uruguai, então para ela é normal sim, querer sair fora. A gente sim. tem a impressão de que, sei lá, de um certo tempo, você percebe, assim, pela personalidade de aventureira que vou pro E meu Montevideo lado, é etc. mundial, é internacional, né? É uma cidade Sim, internacional. São Paulo também é. Curitiba não é muito internacional. Então, uhum, assim, um contraste que eu vejo aqui é que tá todo mundo meio antenado que vem de fora também, porque o país é dependente do que vem de fora e tem muito estrangeiro na rua, né? Muito expat morando aqui. uhum, Então, de fato, até as escolas, né? Toda escola aqui bilíngue. Acho incrível isso. sim, exatamente. Então tem essas coisas, a gente tem a impressão de que realmente ela vai a qualquer momento, e a gente já tá meio que se preparando também para isso, porque se não acontecer, tudo bem. Se acontecer, a gente não fica pensando, minha filhinha pobrezinha. Tipo, não, a gente já sabe que isso estava previsto. Mas pra gente, especificamente, a gente gosta muito daqui, e a gente até tem planos se lá, se mais pra frente, o que a gente vai fazer, se a gente fica por aqui, se a gente vai pra algum outro lugar. Não sei, mas por enquanto o plano não é sair do Uruguai, porque mesmo, sei lá, mais velhos, assim, para se aposentar, é uma cidade legal para se aposentar também. Sem Uma dúvida. tranquilidade melhor, um, é uma coisa que a gente aprende, principalmente porque São Paulo, pelo risco de você andar à noite, pelo risco de fazer um monte de coisa, você aprende, assim, que esse risco, que essa tensão toda que você vive não é normal. É A verdade. primeira vez, isso parece bobo, mas é uma realidade mesmo. A gente vivia com isso de estar andando na rua e ter uma pessoa correndo na rua, você olhava já desesperado, atravessava a rua. E normal pra gente isso, não, é assim que se vive. Primeira vez que a gente tava aqui, que a gente tava andando na rua e veio um pessoal de moto, parou do lado de um outro grupo. A gente falou, pronto, né? Deu ruim. A gente até desacelerou um pouco o passo, porque pensamos, nossa, vai acontecer alguma coisa ruim. Uhum. O pessoal de moto foi lá, desceu da moto, começou a cumprimentar o pessoal que tava do outro lado, assim, porque eles se conheciam. Isso é muito Uruguai. E eu fiquei pensando, tipo, gente, eu não estou em São Paulo mesmo, porque o Uma coisa que povo que estava na rua nem se, assim, nem um susto, nada, simplesmente olharam um pessoal de moto vindo, depois que eles se reconheceram, que eles se cumprimentaram, e eu fiquei com aquela cara de, quer dizer, sim, eles não sabiam que eram amigos deles, não se assustaram, porque não é comum uma pessoa de moto com garupa cometer um assalto à mão armada. não é comum, exatamente. Eu lembro que a primeira vez eu vim para o Uruguai, a gente veio pelo interior, e é muito simples e pobre o interior. E eu e a Lucimara, a gente sempre achava assim, putz, vamos deixar o carro na rua aqui. Depois a gente viu que todos os carros ficavam na rua e não acontecia nada, né? E aquelas pessoas bem muito simples. É uma outra realidade mesmo. E eu também Uhum. percebi que quando eu vou para o Brasil e eu volto, eu durmo muito bem no Uruguai. A primeira noite, tipo assim, é como se toda a minha psique, a minha mente falasse assim, aqui é um lugar de repouso. Sim. E lá é um lugar de estresse. É como você falou, a gente esqueceu já o que é o normal. O normal é Uhum. ser normal, o normal é ser calmo. Não é você Sim. estar em pré-tensão o tempo todo, você pode ser assaltado, você pode ter algum problema na rua ou coisa assim. Não, de fato, realmente, isso bate muito Uhum. comigo. Cara, estamos falando Sim. 1 hora aqui, é 1h10 já. Beleza. Mas Ah, é isso, depois de 4 anos aqui, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu aprendi que tipo, não são tão legais assim, mas em geral foi uma opção boa. A gente gostou muito, não pensamos em voltar para o Brasil. E é, aí a nossa filhinha, que ela decida depois quando ela quiser, mas... Bom, então aqui, na verdade, a gente teve experiência com a nossa filha, quando ela veio para cá, ela tinha tipo 2 meses. Então a gente não teve experiência dela no Brasil, assim. A gente sabia, ia com ela para laje da nosso prédio, porque era onde a gente podia ficar um pouco, até porque estava no meio do Covid, então não dava para sair na rua.
Uhum. não tinha vacina ainda, foi bem no comecinho, assim, que estava começando a aumentar muito os números, e infelizmente a gente morava numa região que o pessoal não estava se importando muito com isso, então o pessoal fazia festa no meio da rua, tipo aquelas que chamam de festa de contaminação, né, para ver se todo mundo se contamina para desenvolver imunidade, não é assim que as coisas Essa funcionam. contaminação. Não, mas isso é uma coisa que o pessoal no passado fazia, por exemplo, principalmente com sarampo, que era uma doença que, tipo, quanto mais velho você pega, pior é pro teu sistema imunológico. As pessoas faziam a festa, tipo, festas para as pessoas se contaminarem novos, para desenvolver imunidade. E claro que isso, assim, é um absurdo hoje em dia, que a gente tem as vacinações, a gente tem coisas assim, a gente tem outras formas de controlar as doenças, mas nessa época o pessoal fazia isso. E o pessoal estava fazendo isso na São Caetano, eles estavam realmente fazendo as festas de contaminação, que o pessoal fazia a festa na frente, às vezes, até dos mercados, assim, que era uma coisa que às vezes eu ia pro mercado e voltava, porque o pessoal estava fazendo festa lá. Não teve. E, enfim, a gente então ficava meio que a criança recém-nascida, né? Ficava na laje olhando e tudo mais. Sim, sim. E quando ela veio para o Uruguai, a gente sentiu um desenvolvimento cognitivo nela absurdo, porque aí ela tinha, tipo, árvores para olhar, Sim. e, tipo, saía na rua, ela, tipo, ficava olhando para as coisas, ficava dando risada para as árvores, às vezes, assim. E lá onde a gente morava era só a laje do prédio que, enfim. Claro que, como eu falei, 2 meses, né? Não dá para você ter muito desenvolvimento cognitivo há 2 meses. Sim. Mas eu não sei, eu senti que a qualidade de vida dela melhorou bastante aqui. Hoje em dia, eu vejo a liberdade que ela tem de ir pra pracinha, brincar na pracinha, correr livremente, assim, às vezes tá longe da gente, tudo bem. E é uma liberdade que a gente não consegue ver onde a gente morava. A gente tinha pracinhas de crianças lá, mas as todas eram mal frequentadas por pessoas, tipo, às vezes vendendo drogas e coisas assim. A pracinha mais próxima nossa ficava, tipo, acho que era 10 ou 12 quilômetros, mas também não era muito bem frequentada, tinha que ficar sempre com a criança por perto. É diferente, por exemplo, de aqui em Montevidéu, que a cada, sei lá, 1 quilômetro tem uma praça. Total, total. Tá na esquina, tem uma pracinha com coisas assim. Para mim, o mais assustador foi quando a gente estava no prédio da prefeitura, Uhum. e atrás do prédio da prefeitura tem uma praça. Total. Isso tem muito mesmo. Sim, não é... Eu queria conhecer o cara que planejou aqui a cidade, porque tem não sei, um feeling de vida, assim. Não é só para as praças, mas também até a Rambla, né? Que tem lá os carros, e eu nunca vi uma cidade onde uma via rápida não parece ser uma via rápida tão harmônica com uma ciclovia e uma calçadão de pedestres. Eu não vejo um atrito. E nessa outra cidade sempre tem um atrito. Aqui é o carro, aqui é o ciclovia, eles estão brigando. Não, aqui não tem briga. A arquitetura da cidade, como foi feito até as rotundas e os retornos da Rambla ali, eu fico olhando aquilo e falo assim, cara, quem planejou isso aqui é um gênio. A ciclovia mesmo, quando a gente veio para cá, não existia. Isso aí é uma coisa relativamente nova. Uhum. Eu não tenho muita certeza de que tipo, foi uma boa ideia a ciclovia, porque o pessoal andava antes pela Rambla de bicicleta e ninguém tipo, se trombava, porque, enfim, é outra cultura, né? Então, assim, Sim. ninguém se trombava, ninguém fazia nada e etc. Eu vejo a ciclovia estar um pouco subutilizada. Claro que ciclovia é um investimento. Você nunca sabe se ela vai dar o resultado que você espera, você tem que esperar até o pessoal se acostumar a usar e etc. De qualquer maneira, eu acho que é um trecho muito pequeno de ciclovia na Rambla, que é diferente, por exemplo, da 18, que é outra rua que precisa da ciclovia. Ali, né? A 18 eu acho super importante aquela ciclovia, porque realmente não tinha onde você andar de bicicleta por ali, é uma rua super movimentada, e eu acho fantástico você ter uma das maiores ruas, que seria equivalente à Avenida Paulista, né, o 18 de julho, uma rua nesse nível com uma ciclovia, porque, enfim, as pessoas vão de bicicleta para os seus trabalhos e podem passar pela 18, que é uma rua com bicicleta e com uma segurança que não existia antes. Sim. Então, assim, esse ponto é bom. Uma coisa que eu gostei do planejamento da ciclovia da Rambla foi que eles colocaram a ciclovia e o estacionamento é antes da ciclovia. Então você tem o calçadão, a ciclovia, o estacionamento e a rua. Que para mim essa é uma ideia genial, porque para você estacionar, você não tem que invadir a ciclovia e estacionar. Sim. Você estaciona e a ciclovia está depois daquilo. Sim. Que é uma coisa que muito lugar erra.
por isso, coloca a ciclovia e o lugar de estacionar, tipo, depois da ciclovia. Então a pessoa tem que invadir a ciclovia para poder estacionar. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Nesse caso, não. Você estaciona antes. Então isso para mim foi uma ideia inteligente. Tem alguém pensando na cidade. Tem alguém pensando, exatamente. É um planejamento que ninguém pensou, vamos fazer uma ciclovia por fazer. Fizeram uma ciclovia com todo um planejamento de que é daquela maneira e etc. Certeza. Se isso vai se pagar no futuro, eu espero que sim, porque outra coisa que eu aprendi também, é uma coisa que eu não gosto muito do Uruguai, é o número de carros que tem em Montevidéu. Você tem muito carro e talvez o transporte público não atenda tão bem e, enfim, a gente sabe que por planejamentos urbanos no mundo, que a única coisa que faz uma pessoa não usar um carro é você colocar uma ciclovia, especialmente para bicicleta elétrica. Sim, Porque uma alternativa ao carro é uma bicicleta elétrica. A pessoa não tira o conforto dela de poder sair a hora que quiser e ela tem um meio de transporte que leva ela para os lugares que ela quer ir. Então, assim, isso eu acho muito legal. Se o Uruguai souber aproveitar isso, pode ser uma super vantagem ter essas ciclovias. Esperemos que eles saibam aproveitar isso, porque, de novo, Latinoamérica, com certeza. ele tem que ser realista. Cara, tá meio tarde, eu tenho que ir para casa lá. Mas foi super bom o papo aqui, foi bem legal. Putz, é legal, assim, você está estando aqui 4 anos, você tem uma visão muito bacana do lugar. Eu acho que, realmente, cara, eu acho que tem muita gente que tem... O Uruguai não é para qualquer um. Não, O não Uruguai, é bom. mas para algumas pessoas, pode ser um lugar muito melhor que Europa e Estados Unidos. Sim, As famílias, eu acho que bem melhor. particularmente depois da minha visita para a Alemanha e para Bélgica e etc., eu solidifiquei mais o Uruguai. Eu achei, tipo, não, o Uruguai é uma boa opção para mim do que, por exemplo, países como a Alemanha, a Bélgica e a Holanda, assim. Para mim solidificou muito mais. Eu falei, não, é isso aqui mesmo que eu quero.